Ela foi a primeira mulher a ter prisão perpétua na Austrália sem direito a condicional. Você já ouviu falar de Katherine Knight? O nome dela marcou para sempre a história criminal da Austrália. Confesso para vocês que pesquisar sobre essa história me deixou até enjoada. É o tipo de coisa que parece ter saído de um filme de terror daqueles bem macabros, só que tudo aconteceu de verdade. Antes da noite do crime e antes de uma das cenas mais assustadoras já vistas pela polícia australiana, vamos lá para o começo, lá atrás na infância. A mãe da Katherine, a Bárbara, era casada com o Jack, um trabalhador rural respeitado na cidade, e junto eles tiveram 4 filhos. Aí ela acabou se envolvendo com um homem chamado Ken Knight. Detalhe é que eles viviam em uma cidadezinha pequena chamada Aberdeen. Bom, a Bárbara se envolveu nesse caso extraconjugal e o Ken... Gente, é impossível não lembrar de Bárbara, Ken, Barbie e Ken, né? Bom, ela se envolveu nesse caso extraconjugal e o Ken era colega de trabalho do marido dela, o Jack. Eles trabalhavam juntos nas fazendas de abate de gado. O relacionamento dos dois foi visto como uma violação moral gravíssima em Aberdeen, pois a cidadezinha era muito conservadora e religiosa. O escândalo foi tão grande lá que a Bárbara e o Ken foram forçados a sair da cidade. Eles se mudaram para Moree, uma outra cidade rural em New South Wales, para tentar recomeçar a vida longe do julgamento do público. Na separação, os 4 filhos mais velhos de Bárbara ficaram com o pai. Quando a Katherine nasceu, a família já estava dividida. O relacionamento entre a Bárbara e o Ken era tóxico e violento desde o início. O Ken era extremamente agressivo, alcoólatra e abusivo. Batia nela com frequência, inclusive na frente dos filhos. Mais tarde, Katherine contaria a psicólogos que presenciava e ouvia tudo. A mãe, amarga e cansada, falava abertamente sobre a vida sexual e a raiva que sentia dos homens e sobre o nojo da vida que ela levava. Segundo depoimentos colhidos anos depois, Katherine foi vítima de abusos na infância. E segundo os relatos, ela sofria abuso de parentes, mas não se sabe com certeza se o pai chegou a fazer isso com a filha. Aos 15 anos, Katherine abandonou a escola. E mesmo nessa idade, ela não sabia muito ler ou escrever. Então, ela começou a trabalhar num abatedouro. Um lugar que para muitos era difícil de trabalhar, pelo ambiente meio pesado, mas para ela era bem tranquilo e ela se sentia à vontade ali. O curioso é que eu acabei de gravar um vídeo sobre a Belle Gunness e ela também trabalhou em um abatedouro e adorava. Curioso, né? Enfim, nesse emprego ela aprendeu a manejar facas com precisão. Guarde essa informação porque esse detalhe é muito importante mais adiante. Com o tempo, Katherine passou a ser conhecida na cidade por ter um temperamento imprevisível. Quem convivia dizia que ela podia ser carinhosa no minuto e violenta logo em seguida. Ela era ciumenta, explosiva e incapaz de lidar com rejeição. Enquanto trabalhava no abatedouro, a Katherine conheceu David Keller. E o David era alcoólatra e super agressivo. Ele batia nela, mas ela não ficava quieta não, tá? Devolvia a pancada de volta ainda mais forte. A relação deles foi se desenvolvendo em meio à violência de ambos os lados. Em 1974, o casal que vivia se agredindo achou uma ótima ideia se casar. Gente, como é que pode, né? Uma relação que já era conturbada, um caos, enfim. Inclusive no casamento, a mãe dela, a Bárbara, fez um alerta ao David. Cuidado com essa aí. Se você mexer com ela, ela te mata. Se você fizer algo errado, ela te mata. Nem pense em trair, porque ela vai te matar. E ainda completou: essa menina tem um parafuso solto. Eles se casaram e o David já casou bêbado. Porque, como eu já disse anteriormente, ele era super alcoólatra e na noite de núpcias eles tiveram relação uma única vez e ele dormiu. Só que a Katherine esperava aquela noite de amor, já que todos diziam que a noite de núpcias era maravilhosa. Muita disposição, uma noite caliente. Então ela pensou: como assim só uma vez?
Então, ela ficou muito brava e tentou estrangular o marido enquanto ele dormia. Aí, ele acordou, tirou a mulher de cima dele e a vida seguiu tranquila. Ela só tentou estrangular o marido na noite de núpcias, né? Uma coisa bem básica. O casamento era marcado por muita violência, mas quando ela estava calma, era carinhosa, envolvente, quase maternal. Em uma noite, o David chegou em casa tarde e ele estava em uma competição de dardos. E a Catherine, que estava grávida, queimou todas as roupas do marido e quando ele chegou em casa, ela o acertou com uma frigideira de ferro. Gente, a pancada foi tão forte que ele só teve tempo de fugir para a casa dos vizinhos e logo desmaiou. Chamaram a polícia, mas ela convenceu David a não prestar queixa. Em 1976, eles tiveram uma filha, Melissa Ann. Pouco depois, David, que não aguentava mais tanta violência, deixou a Catherine e se mudou para Queensland e tentou recomeçar a vida com outra mulher. E isso marcou uma fase de episódios bizarros. No dia seguinte à partida dele, Catherine foi vista empurrando o carrinho de bebê pela rua principal de Aberdeen, gritando, chorando e jogando o carrinho de um lado para o outro com muita força. As pessoas olhavam assustadas, sem saber o que fazer. Após esse episódio, ela foi internada em um hospital psiquiátrico sob o diagnóstico de depressão pós-parto, mas foi liberada rapidamente e não teve supervisão de longo prazo. Dias depois de sair do hospital, a Catherine fez algo que até hoje parece inacreditável. Ela colocou sua bebê, a pequena Melissa, sobre uma linha de trem. Em seguida, ela pegou um machado e foi até a cidade e começou a ameaçar matar qualquer um que cruzasse o seu caminho. Por sorte, um homem que costumava recolher objetos nas redondezas viu a bebê ali nos trilhos e salvou a menininha poucos minutos antes do trem passar. Ela acabou sendo presa e voltou para o hospital psiquiátrico, mas foi novamente liberada. Pouco tempo depois, Catherine atacou uma mulher com uma faca, cortou o rosto dela e a obrigou a dirigir até Queensland. No meio do caminho, a mulher conseguiu escapar num posto de gasolina. Aí a Catherine ficou furiosa. Ela pegou um menino como refém e o ameaçou com uma lâmina. A polícia apareceu e, numa cena quase absurda, desarmou Catherine usando vassouras. Sim, gente, vassouras. Ela foi internada novamente, só que agora em um outro hospital psiquiátrico. Lá, ela confessou aos enfermeiros que o plano era matar o mecânico que havia consertado o carro do David, porque isso permitiu que ele fugisse, né? E depois matar o próprio David e a mãe dele. Quando a polícia avisou para a família do David sobre isso, ele terminou o novo relacionamento que ele estava vivendo lá em outra cidade, né? E voltou para Aberdeen com a mãe para cuidar da Catherine. Isso mesmo, ele voltou. Por pena, por medo ou talvez por culpa. Ao todo, eles ficaram casados durante 10 anos. Catherine recebeu alta em agosto de 1976 e foi morar novamente com David, dessa vez sob os cuidados da sogra. O casal se mudou para Woodride, em Brisbane, e ela conseguiu um emprego em um abatedouro próximo. 4 anos depois, em 6 de março de 1980, eles tiveram outra filha, a Natasha. Mas o relacionamento continuava um verdadeiro campo de batalha. Entre brigas, reconciliações e longos períodos de tensão, o amor virou exaustão. Em 1984, eles finalmente se separaram. Um tempo depois, ela conheceu um outro David, o David Saunders. O relacionamento avançou super rápido e eles foram morar juntos, mas o David conhecia bem o temperamento da Catherine. Ela era ciumenta, possessiva e o acusava de traição. Enfim, gente, tudo que ela já tinha feito anteriormente com os outros. Um pequeno detalhe que eu não contei aqui antes é que ela guardava facas afiadas acima da cama, penduradas mesmo, sabe? Como se fossem enfeites. E ela ameaçava o David, dizendo que as facas sempre estariam ali caso ela precisasse. E ela fazia isso com os outros parceiros também, tá? Não é só o David que foi escolhido. Apesar disso, o David se mudou para a casa dela em Aberdeen.
mas manteve o seu próprio apartamento em Scone, como um tipo de refúgio para quando as coisas ficassem ruins entre eles. E ela não gostava desse detalhe não, tá, gente? Aí, em uma discussão, essa parte agora é bem bizarra, ela pegou um filhotinho de cachorro que o David tinha e cortou a cabeça do bichinho na frente dele. Um verdadeiro horror. Tudo para mostrar para o David o que ela era capaz de fazer. Aí eu te pergunto, como uma pessoa consegue continuar com uma mulher dessa? Bom, a relação dos dois seguiu e, em 1988, eles tiveram uma filha juntos, a Sarah. Meu Deus do céu. Em outra briga, ela acertou o rosto dele com um ferro e furou o David com uma tesoura. Isso mesmo, gente. Ela enfiou uma tesoura no estômago dele. E depois disso, ele foi embora e sumiu no mundo. Ela o perseguiu por meses. Aparecia no trabalho, ligava sem parar, vigiava a casa dele o tempo todo. E quando ela se deu conta de que ele não voltaria, Catherine partiu para uma próxima vítima. Em 1990, ela emplacou um outro relacionamento com John Chillingworth. Gente, como essa mulher consegue arrumar tanto namorado e marido, né? Gente! Diferente do David Saunders, o John parecia mais paciente e menos confrontador. Ele a tratava bem e até aceitou conviver com os surtos dela. Durante o relacionamento, eles tiveram um filho, o Eric, o quarto filho dela. Mas aí, em 1993, a Catherine começou a se envolver com outro homem, o John Price. E é agora que a história começa a pegar fogo. O primeiro John, do nome complicado, Chillingworth, ficou arrasado. Mas conhecendo o temperamento da Catherine, ele não reagiu, ele só pegou suas coisas e saiu de casa. E vocês vão ver que foi a melhor coisa que ele fez. Ele teve um livramento na vida. A nova relação começou tranquila. O novo John Price, trabalhava em uma mina de carvão. A Catherine era atenciosa, fazia a comida que ele gostava, tudo caminhava bem. Ele já tinha 3 filhos. A mais nova morava com a mãe. E os 2 mais velhos, que já eram adolescentes, com ele. E, depois de um início tranquilo, veio o inferno novamente. Ciúmes, controles, humilhações, ameaças. Ela usava o medo como ferramenta de amor. E quando se sentia rejeitada, esse amor virava ódio. Nesse ponto da história, Catherine já era uma mulher madura, com 4 filhos, um histórico de internações e uma reputação que metia medo em qualquer um. Mas o John Price achou que podia lidar com ela. E esse erro custaria a vida dele. E se vocês estão achando a história bizarra até aqui, se preparem, porque é agora que começa o terror. O John era um homem simples, trabalhador e respeitado por todos na cidade. Ele era um pai dedicado, que fazia churrascos no quintal, ria alto e vivia com o coração aberto. Mas o relacionamento que começou passou a seguir outro caminho. A Catherine não suportava que o John tivesse uma vida fora da relação deles. Se ele saísse para beber com os amigos depois do trabalho, ela surtava. Chegava inclusive a ligar dezenas de vezes e, se ele não atendesse, ela o esperava em casa com insultos, gritos e, às vezes, facas nas mãos. Ela era a rainha das facas, como vocês podem ver, né? Os amigos começaram a dar avisos de que ela acabaria tirando a vida dele. Em 1998, eles já estavam juntos há 3 anos e a Catherine começou a pressionar o John para se casar. Ela dizia que queria segurança, queria ser a senhora Price, mas o John se recusava. Ele já tinha passado por um divórcio e, no fundo, sabia que a Catherine era imprevisível demais. E esse foi o gatilho emocional que deu uma reviravolta no relacionamento. Ela resolveu atacar o John onde sabia que ele iria sentir: a reputação dele no trabalho. Um dia, ela gravou um vídeo mostrando o John levando para casa materiais descartados da empresa, coisas sem valor que todo mundo ali pegava, sabe? Mas Catherine levou o vídeo para o chefe dele e o acusou de roubo. E o que aconteceu? O John foi demitido, ele perdeu o emprego, o sustento e a reputação.
Com isso, o John ficou muito bravo. E eu não falei antes, mas eles já moravam juntos nessa época. E ele a colocou para fora de casa. Tipo, chega, já deu. Parece mentira, mas depois de alguns meses afastados, eles acabaram voltando. Porém, dessa vez, ele não deixou que ela voltasse para a casa dele. O clima entre eles era horrível. Muitas brigas, inclusive os amigos do John se afastaram dele. Ninguém queria ficar perto dela e eles não entendiam o porquê que o John continuava a se sujeitar àquele relacionamento. Em fevereiro do ano 2000, depois de várias agressões e depois dela ter esfaqueado o John no peito, isso mesmo, ele conseguiu uma ordem de restrição judicial para impedi-la de se aproximar dele e dos filhos. E o John ainda disse para os colegas: se eu não vier trabalhar amanhã, é porque ela me matou. Os amigos ainda disseram para ele não voltar para casa, mas ele temia que ela fizesse algo de mal para os filhos dele. Aí ele chegou do trabalho e descobriu que a Catherine tinha mandado os filhos dele para uma noite do pijama na casa de uns amigos, mas ela também não estava lá. E no meio disso tudo, ela gravou um vídeo com os filhos dela que mais tarde foi interpretado como um testamento. Catherine então comprou uma lingerie preta e foi até a casa do John. E, bom, quando ela chegou na casa, o John estava dormindo, então a Catherine tomou banho, acordou ele e os dois tiveram relações. Que cara corajoso, viu, gente? Depois de tudo isso, no dia seguinte, quando o John não chegou para trabalhar no horário habitual, todos ficaram preocupados. Os vizinhos também acharam estranho ver o carro dele ainda estacionado em casa. Aí, os colegas de trabalho e os vizinhos tentaram bater na porta e na janela do quarto dele e nada. Estava o maior silêncio. E aí eles resolveram chamar a polícia. E quando chegaram lá, encontraram muito sangue no chão e uma espécie de cortina pendurada na porta. Mas aquilo não era uma cortina. Mas calma, gente. Vamos na ordem para ficar mais fácil de entender. A Catherine esfaqueou o John com uma faca de açougueiro enquanto ele dormia. Ele ainda se levantou, tentou acender a luz e alcançar a porta para fugir. Ele até conseguiu abrir a porta, mas provavelmente foi puxado para trás pela mulher. O corpo do John tinha 37 perfurações. Aí ela tomou banho, pegou o cartão dele e dirigiu até um caixa eletrônico e sacou $1.000 da conta dele. Esse dinheiro nunca foi encontrado. Depois, ela voltou para casa, esfolou o corpo inteiro do John, removendo a pele de uma forma tão precisa que ela permaneceu intacta em uma peça única. Essa era a cortina que a polícia encontrou pendurada na casa. Não era uma cortina. Era a pele do John pendurada em um gancho metálico de carne no batente da porta entre a sala e a cozinha. Vocês conseguem imaginar essa cena? Depois ela removeu a cabeça, que foi encontrada dentro de uma panela grande no fogão. Dentro dessa panela havia partes cozidas de carne humana, com batatas, abóbora, abobrinha e molho. A tampa ainda estava quente quando a polícia chegou. Catherine havia colocado na mesa da cozinha 2 pratos servidos, cada um com bilhetes com o nome dos filhos do John. Gente, ela pretendia servir a carne do pai para os próprios filhos comerem. Meu Deus! Ainda tinha um 3º prato jogado no jardim da casa, que os investigadores acham que ela tentou comer, mas não conseguiu. Depois de preparar a cena, Catherine escreveu uma carta acusando o homem de abusar sexualmente dos filhos, algo totalmente sem fundamento e nenhuma evidência. A carta tinha muitos erros gramaticais, raiva evidente e uma lógica desconexa. Os investigadores concluíram que era uma tentativa de justificar o crime, como se ela quisesse contar a sua versão antes de morrer. Depois, a Catherine tomou uma grande dose de comprimidos antidepressivos e calmantes. Não se sabe exatamente a hora, mas estimam que entre 5 e 6 da manhã, ela se deitou na cama do John e esperou perder a consciência. Catherine foi encontrada inconsciente, mas viva. Ela foi levada ao hospital em coma leve, mas sobreviveu.
Quando acordou no hospital, Catherine dizia não se lembrar de nada e manteve a sua versão durante o julgamento. Ela passou por avaliações psiquiátricas profundas. Os psiquiatras foram unânimes. Catherine não era psicótica nem esquizofrênica. Ela tinha plena noção da realidade e do que havia feito. Eles diagnosticaram traços de transtorno de personalidade borderline e narcisismo, com tendências antissociais. Ela demonstrava total falta de empatia, incapacidade de culpa e uma necessidade constante de controle sobre os parceiros. O relatório oficial afirma: Catherine Knight cometeu o crime de forma lúcida, organizada e consciente. Sua intenção era punir John Price. Em outras palavras, não foi um surto, foi uma vingança fria. Inicialmente, Catherine se declarou não culpada. Mas conforme as evidências foram sendo apresentadas, a defesa percebeu que não havia como sustentar essa linha. Em 18 de outubro de 2001, antes da abertura do júri popular, Catherine mudou sua declaração para culpada. O juiz perguntou 3 vezes se ela compreendia o significado da sua decisão. Ela respondeu em voz calma, sim. No dia 8 de novembro de 2001, saiu a sentença. Esse foi um crime terrível de natureza quase indescritível. O ataque foi premeditado, cruel e executado com frieza. As ações da ré demonstram desprezo complexo pela vida humana e ausência de arrependimento. Catherine Mary Knight é condenada à prisão perpétua e eu recomendo pela primeira vez na história desse estado que ela nunca seja liberada. Em 2006, Catherine tentou apelar, alegando que a pena era excessivamente severa. O caso foi analisado, mas a sentença foi mantida. Catherine Knight cumpre pena em Sydney. Ela é considerada uma presa modelo, tranquila, silenciosa e raramente fala do crime. Se você está vendo esse vídeo em 2025, ela está prestes a completar 70 anos. E já me conta aqui o que você achou desse caso. Não esquece de curtir esse vídeo, porque fazendo isso você me ajuda bastante na divulgação. Aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho e não deixe de compartilhar com aquele seu amigo ou parente que curte crimes reais, histórias bizarras e assombrações. E me segue também nas outras redes que eu vou deixar aqui para vocês. Te vejo em breve no próximo vídeo.